de Betesda havia uma multidão de enfermos, cegos e cansados, esperando o movimento das águas. Foi quando um homem pensava, não havia mais solução. Jesus o perguntou: queres ficar são? Jesus está aqui, agitando as águas. Queres ser curado? Venha mergulhar. Não duvide agora, comece a louvar. Quando Jesus chega, algo acontece. O demônio sai, o inferno estremece. É o impossível que Jesus vai operar. E o homem respondeu: não tem ninguém, Senhor, que estenda a mão pra me ajudar. Pois quando a água agitada desce, outro diz de mim. E Jesus disse: levanta. E o homem levantou. Jesus está aqui, agitando as águas. Queres ser curado? Venha mergulhar. Não duvide agora, comece a louvar. Quando Jesus chega, algo acontece. O demônio sai e o inferno estremece. É o impossível que Jesus vai operar. E você na multidão, triste, cansado, A paz do Senhor, como é que você está aí do outro lado? Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Bolsa de Mulher. Josi, Felícia, como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, estamos aqui em mais um podcast e é claro, né? Agradecendo a todas vocês que têm assistido os podcasts, têm dado os feedback, né? Algumas têm nos falado, indiquem livros para nós lermos, enfim, né? Porque a gente fala de livro, mas às vezes fica na dúvida, né? Sobre ler ou não, comprar ou não. Então, de vez em quando a gente vai estar aqui indicando livros para vocês. Podem colocar ali nos comentários, né? Isso aí. Quero um livro talvez nesse assunto, né? Exato. Dificuldade. Pode ser um livro pequenininho, pode colocar aí pra gente saber, né? Com certeza. E hoje vamos então começar um bate-papo bem legal aqui. Hoje vamos para mais um assunto que eu acho muito legal de se conversar, né? Vocês estão vendo aqui alguns livros, nós já falamos sobre leitura. Esse daqui vai ser uma dica sobre esse assunto. E tem pessoas que às vezes carregam na bolsa livro, né? Sim, com certeza. E aliás, já fica essa dica, tem uma consulta médica, em vez de ficar lá olhando o celular, leva um livrinho, tem aqueles menorzinhos, né, pra ir lendo. Exatamente. Até a gente teve um podcast aí que se talvez tu que tá acompanhando não viu, de algumas dicas sobre leitura, né? Pessoas que têm dificuldade, enfim, pra ler. Então, talvez antes de ver esse episódio, volta um pouquinho e vê esse sobre leitura, porque eles vão estar meio que um pouco associados aí. Conectados, porque hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tem a ver com estudo, né? É um assunto que surge bastante nas rodas de conversa entre os pais, também entre os adolescentes que vão passar por essa transição nos estudos. E principalmente no nosso meio cristão também, né? Por uma certa preocupação, que é a universidade. Né? O que acontece? A gente chega na universidade, tem tantos jovens que se desviam, a gente olha muitas vezes para a universidade com aquele pensamento de um lugar que vai ser, de certa forma, muito opressivo, um lugar de más influências. Então, muitas vezes os pais comentam dessa preocupação. E muitas vezes os próprios jovens também estão um pouco
perdidos e escutam, a gente vai escutando muitas histórias, muitas coisas e pensam, como que eu vou chegar nesse lugar agora, né? Normalmente a gente vai ali por 18 anos, né? Entra 17, 18. Quem sai direto da escola e vai, e a gente tá bem novinho ainda, né? E esse é um medo, né? De tanto para quem tá entrando, pro jovem, pro adolescente, e até hoje há uma característica que muitas pessoas já que com uma idade mais avançada que estão ingressando na faculdade, né? Correndo atrás. E até também tem um podcast que a gente falou sobre isso, né? Exato. Com a Karine. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde pra gente ir atrás daquele sonho, daquela conquista, né? Às vezes tem mulheres que vão esperar os filhos, né, se encaminharem pra ir atrás e vai ter os desafios, enfim. Mas é um medo que dá quem vai ingressar, mas principalmente nos pais, né? Por essa questão que a Carol falou sobre os desafios que vão ser enfrentados lá, né? Quando nós pensamos nas universidades federais ou em alguns cursos específicos que vão tratar de certos assuntos que acaba mexendo um pouco, né? Com a cultura do mundo versus a cultura do reino, vamos dizer, né? Sim, exatamente. E eu já sou formada, eu passei pela universidade, fiquei 6 anos. E graças a Deus, eu fui rodeada por pessoas muito queridas, de muito respeito, que não necessariamente iam à igreja, mas elas falavam muito em Deus, tinham um respeito mesmo e uma certa curiosidade. Então Deus cuida também disso, né? Eu sempre pensei, olha só que coisa, né? Eu fiquei numa turma que tinha várias pessoas que estavam segunda graduação, algumas pessoas que esperaram um pouquinho mais para entrar na faculdade. Então era um outro estilo, vamos dizer assim. Mais maduros. Mais maduros, que estavam ali realmente para estudar. Mas é claro, eu fiz direito. Então sempre entram aqueles assuntos um pouco mais polêmicos, né? Então, é claro que de vez em quando... Aborto, essas coisas extremamente, né? Pena de morte, várias situações, casamentos homoafetivos, enfim. E de vez em quando, é claro que a gente vai ouvir uma opinião que é contrária. Mas até nisso, eu tive professores, alguns soltavam, assim, alguma coisinha, mas todos muito respeitosos. Então eu falava, olha só, né, que coisa, Deus vai protegendo, vai nos protegendo também, sabe? Eu tive professores que, inclusive, defendiam a igreja muitas vezes, e sem serem cristãos. O que não é muito comum, o né, que Carol? não é comum. Daí eu olhava, né? Assim, eu ficava observando, nossa... Olha o cuidado, né? E ainda existem aquelas pessoas que talvez elas não acreditam como eu, mas elas têm o respeito e a devida educação. Porque o problema é quando vem já aquela aula que ela é completamente partidária e imposta, né? Tu tem que aceitar a ideia do jeito que ela está sendo colocada, quando na verdade não é uma matéria ou algo específico que está sendo passado, mas uma ideologia por trás. Esse é um grande problema que a gente tem hoje nas universidades, principalmente nas federais, né? De professores que chegam lá e influenciam toda uma geração de acordo com a sua ideologia. Quando, na verdade, o que deveria ser passado era um conteúdo, era uma matéria específica. Preparar um profissional, né? Sim, exatamente. Mas e aí, né? Josi, líder de jovens, aqui também já foi universitária e líder de adolescentes e tudo mais. Como é que a gente pode ajudar os nossos jovens acho que não terem medo da universidade, porque ali... Pode ser um campo missionário, né? Hoje já tem os grupos, né? Tanto... Antigamente eles chamavam do Pocket, ou outros grupos de cristãos que se reúnem ou online ou até mesmo na própria faculdade para se encontrar, para ter um momento de devocional. Então, o que a gente pode falar para os nossos jovens, né, em relação a isso? Eu penso que tudo precisa ter uma preparação na vida. Porque, na verdade, não é só na faculdade que o acesso e a exposição a esse tipo de assunto e influências vão acontecer. Desde lá da criança começa a bater asinha e vai pra escola, já começa tudo que é tipo de influência lá. Pessoas com outra cultura, com outra educação, criança que já ouve palavrão dentro da escola. Então, os pais, eles precisam ter, o meu pensamento, né? Precisam ter uma participação muito ativa na educação da criança desde sempre. E a gente que é cristão precisa preparar os nossos filhos para isso. Por quê? Eu penso que a universidade ela não deve ser vista só como um terror, assim, ai, meu Deus do céu, ela não é o vilão. Pelo
Pelo contrário, ela pode ser, bem como tu falou, Carol, um caminho, um acesso de Cristo através da vida do teu filho lá dentro. A questão é de como a gente está preparando eles para isso. Então, assim, ó, a gente pensar que só porque o filho tá dentro da igreja, eu já ouvi isso de pais assim, ai, pelo menos ele tá aqui. Ele não é muito assim, mas pelo menos ele tá aqui. Não, eu não acho que pelo menos é suficiente. É verdade. A gente não precisa ter filhos, a gente não pode se conformar em ter filho que no sábado bate cartão no culto de jovens. Isso não é credencial de salvo. É verdade. Isso não garante que teu filho é cristão de fato. Sim. Tu precisa, se tu tá vendo que teu filho tá indo por um caminho já ali no ensino médio. Sim. E uma coisa que é muito importante é as influências. Saiba quem são as pessoas que teus filhos estão se relacionando, o tipo de amizade que ele tá tendo. Claro. Porque se ele chegar lá na universidade e não tiver essa base, qual é o grupinho que ele vai se encaixar? Vai ser no grupo dos crentes que vão estar lá, ou ele vai ter vergonha de estar andando com os crentes? Ou ele vai preferir ir pro grupinho dos descolados que de vez em quando fuma uma maconha porque é da hora. Então a gente precisa ter... Eu penso que tu precisa ter uma participação muito ativa na vida do teu filho. Sim. A ponto de tu conseguir acessar o tipo de coisa que teu filho gosta de fazer e o tipo de pessoas que ele anda. Isso é uma forma de proteger. E não só proteger e tu saber... Porque daí às vezes assim, eu tô orando pelo meu filho, mas tu não sabe nem que estratégia tu tem que usar, porque tu não sabe qual é o enfrentamento que ele tá tendo ali naquele momento. Exatamente. Então a mãe, pra ela estar na torre de vigia, né, ali orando pelo teu filho, tu tem que ter noção da guerra que ele tá enfrentando, da batalha. Então, pai e mãe, sabe quando o filho tá com alguma tendência pra algum lado? Tá andando com amigos que são tendenciosos pra esse tipo de coisa, pra quê? Tá, e aí, te posiciona então? Talvez não vai ser no enfrentamento, e às vezes isso é até pior, porque afasta, né, tu ir lá e confrontar ele. Exato. Não, mas talvez de tu te ligar nisso, tu já vai começar a ter uma estratégia de oração, jejuar por aquela causa, propósito com Deus pelo teu filho por aquela causa. Então eu penso que tu não pode olhar a universidade como um monstro. Eu penso já, o Matias tem 3 aninhos. Sim. E se Jesus não tiver voltado, hoje já tá tão difícil, meu Deus do céu, as coisas. Como é que vai ser daqui 15 anos que ele estiver entrando pra universidade? Vai estar muito pior do que hoje. E aí, certeza. Eu vou simplesmente privar, não, tu não vai pra universidade que eu não quero que meu filho se desvie. Mas aí ele pode se desviar no trabalho, pode se desviar em qualquer lugar. Isso. Porque não é onde está, é como está. É verdade. Então eu preciso trabalhar muito forte isso nele, se eu quiser que ele seja um salvo. E pelo contrário, quem sabe ele chega lá e começa a ganhar um monte de pessoas para Jesus lá dentro, se o meu trabalho for, né, bem efetivo. É aquela questão, né, que até lembrando, né, que quando eu fui ministrar no retiro de uma das nossas igrejas, uma jovem veio falar comigo, né? Disse, uma Felícia, fala com a minha mãe. Aí você conversa com ela, me ajuda. Eu disse, tá, mas querida, do que se trata, né? Ele disse, eu quero fazer uma universidade, eu quero fazer faculdade de psicologia. Eu quero ser uma psicóloga. E a minha mãe tem medo que eu vá para essa área, né? Que mexe muito com a mente da pessoa e eu acabe me desviando, acabe saindo da casa do Senhor por causa da universidade, né? Não, posso até conversar com a tua mãe. Enfim, conversei com a mãe dela, né, a respeito. Disse, irmã, você sabe como você criou a sua filha? Sua filha é uma menina que busca a Deus, que tem conhecimento da palavra. Ela já vem enfrentando dificuldades, com certeza, no ensino médio. Né? A gente não passa a ter situações na universidade. A gente sabe que no ensino médio, nossos adolescentes estão passando por muitas questões complicadas, difíceis, né? E a Bíblia mesmo diz, você sabe dizer qual a razão da tua esperança? Né? É você não ter vergonha do evangelho, dizer que é crente em Jesus, daquilo que tu acredita. Os enfrentamentos, eles vão acontecer. Né? E a gente que trabalha com o projeto Mães na Torre de Vigia, a gente ora exatamente pelas mães. Não, as mães oram pelos filhos, mas nós oramos também pelas mães. Para Deus dar sabedoria para essas mães de como sentar, conversar com os filhos a respeito, né? Levar os filhos a terem conhecimento de Jesus, como tu mesmo falou. Não chegar aqui simplesmente, vou lá no culto, vou lá na igreja, vou lá no trabalho dos jovens, como se tivesse ido para um clube social. É onde eu tenho meus amigos, onde bater papo, né? E tal, aquela que vamos sair, vamos, né? Ter atividade social, né? Mas ele precisa conhecer Jesus, conhecer a palavra,
né? Porque você vai ser confrontado. E na universidade, como a Carol estava falando, ela não tinha só colegas da idade dela, né? Ela tinha colegas que eram mais velhas, né? Que demoraram um pouco mais na universidade. Eu fui para a universidade, meus filhos já eram crescidos. Mas mesmo assim, né? Eu, graças a Deus, eu acho que é uma das orações que as mães têm que fazer também, quando vai os filhos, tanto para ensino médio ou mesmo para a universidade, que aí é um outro patamar da vida, né? É que Deus coloque pessoas, né? Que sejam bênção na vida delas. Eu tive colegas maravilhosas na minha universidade. Claro, tinha aquelas pessoas, é crente, tá? Então tu não bebe, tu não faz isso, não faz aquilo, não sei o que. Eu disse, eu não faço nada disso porque não me faz falta. E ali terminava o assunto, encerrava, porque ali eram todos adultos, né? Era o teu posicionamento, então, né? Me posicionava. Então eu já reagi assim, eu disse, tu não vai... Não me faz falta. Pra ver como é uma ilusão pensar que só o jovem tem adulto também tem confronto. Claro que tem. Tem confrontos. E isso é uma coisa que eu converso bastante com os jovens que pensam assim, né? Não, mas é só uma fase agora. Se a gente não aprender a vencer as tentações agora, é pro resto da vida. Sim. Sempre vai ter, em áreas diferentes, lugares diferentes, porque, o jovem é tentado no relacionamento, mas depois que casa também existe tentação. Claro. Se eu não vencer as pequenas tentações agora, as grandes, quando aparecerem depois, eu também não vou conseguir vencer. Por isso que, né, é importante a gente exatamente já ser ensinado desde a infância. Exatamente. E a amar a Deus, né? Não a ter medo de Deus, porque Ele vai me castigar se eu pecar, mas realmente amar a Deus, né? Se vocês quiserem, volta lá pro início dos nossos podcasts, quando a gente falou com a Tia Nice sobre infância, com o Joelson sobre adolescência, porque vai ser muito mais fácil chegar na faculdade mais preparado se isso já está sendo incutido lá desde o início. Né? Eu não me desviei e nem tive vontade de me desviar. Sim. Porque eu tinha as minhas atividades na igreja e não só pelo ativismo, mas porque em casa eu também tinha o meu relacionamento com Deus. Sim. Então eu passava por aquelas coisas e eu nunca esqueço, a gente tinha uma cadeira de humanismo e religião. E a gente estava vendo várias religiões e eu olhava aquilo e pensava, nossa, realmente é só Deus. Aquilo só confirmava. Só confirmava, então tudo vinha só para confirmar. Quando vinham as meninas falarem de seus relacionamentos, aquela vida toda quebrada, assim, eu pensava, olha só que coisa, eu não passo por isso. Mas a verdade é que é uma construção, né? Sim. A nossa fé, e ela tem que ser uma fé evolutiva. Não de eu me conformar. Não, eu estou crente nesse nível aqui e vou ficar estagnada aqui. Não, tem que ir crescendo. A criança tem um nível de entendimento de Jesus e de Deus. Mas aí ela vai vir adolescente, ela já começa a ter outros tipos de experiências e precisa ter as experiências. E é o que eu digo, o diferencial na vida de alguém, justamente para saber defender a minha fé, defender quem é Deus, é o quanto eu conheço dele. Claro. Como que eu vou defender uma fé que ela é raquítica, que ela é uma fé que... Por isso que a parábola da casa edificada sobre a rocha ou sobre a areia, é isso. Se tu não tem uma base sólida, firme, que de fato vai vir o vento, vai vir a tempestade, tua casinha vai ir, já era. E isso é um papel muito importante dos pais. E olha só, muitas pessoas, às vezes, daí já falando, tá lá na universidade, a pessoa até quer seguir, daí ela fala assim, mas e se eu não souber responder quando me perguntarem? Medo. Mas daí vão começar a falar lá do evolucionismo e de tal lei, não sei o que, e eu não sei o que dizer. E aí? Por isso que tem que ter uma preparação, Por isso que tem que ter toda uma preparação, né? E assim, a Bíblia ela isso é perfeita. Desde a infância. Tem muitas coisas que só pela Bíblia tu já vai, né, respondendo. Tem o Espírito Santo que vai te dando discernimento. Mas hoje, graças a Deus, né, um dos pontos positivos das redes sociais e da internet é que a gente vai conhecendo cristãos de todos os lugares do mundo e de diversas profissões. Então, eu tô entrando para medicina, estou entrando para a área de ciências, de física e etc. Existem diversos cientistas cristãos maravilhosos que estão aí defendendo a nossa crença do criacionismo, de que foi Deus que criou, de que não tem como as coisas terem surgido do nada.
e evoluírem por milhões de anos. Sim. Inclusive, cientistas comprovam que a Terra, ela não é como o evolucionismo fala, que ela não é antiga, ela não é. Como eles falam. E isso é ciência, é comprovado. Existem várias... Eu tenho estudado sobre isso, eu faço um curso, existem diversas evidências, né, que contrariam tudo isso que a teoria evolucionista fala. Mas a gente tem que ir buscar esse conhecimento. Tem que ir atrás. Por isso que o que a gente vem falando, e a gente sempre bate sobre isso, né? Vamos ler, vamos estudar. Tá com dúvida? Procura teu líder, né? Você que é adolescente, jovem, procura o teu líder. Tá enfrentando uma situação difícil na universidade. Eu tô sendo questionado dessa forma. Eu tô sendo tentado com relação a isso. Pastor, o que eu faço? Ou fala com o líder, o que eu faço? Como é? Me ajuda, ora por mim, para que eu tenha, né, força, graça, né, para isso. Porque os enfrentamentos, eles vão vir. Claro, como eu digo, já começa no ensino médio. Aí tu vai para a universidade, tu vai trabalhar, é a mesma coisa. Na verdade, até na infância, né? Começa as festinhas de aniversário, ou, né, Dia das Bruxas, tudo aquilo. E a criança, claro, ela já vê. Mas por que o meu amiguinho faz e eu não faço? E os pais têm que responder. Sim, então. E tem aquelas questões também, principalmente, né? Que eu digo assim, principalmente aqueles que nasceram na igreja, né? Nasceram, foram apresentados na igreja, cresceram, enfim. Aí vai chegando uma certa idade, sei lá, pelo ensino médio, enfim, né, principalmente na universidade, aí aqueles cuidados da curiosidade. Ah, mas quem sabe, estão me insistindo tanto para mim ir pra balada, né, não vai acontecer nada, vou dar uma chegadinha lá, imagina, não vou beber, não vou... Mas só o ambiente. O próprio salmista diz, né, não te assenta na roda dos escarnecedores, não vai dar só dar uma chegadinha, vai dar uma passadinha, né? Não abre brecha. Não abre brecha para ir num lugar muito perigoso, onde você não pode estar, não precisa estar. E que a gente chega na casa, mas não vai acontecer nada. Às vezes fica na confiança que a mãe está orando. Não, a mãe está orando por mim, Deus vai me guardar, não vai acontecer nada. Vai nessa. Né? Só que as coisas não são bem assim. É a mesma coisa que eu estou na rua, vou fechar meus olhos, vou atravessar a rua, porque Deus vai me guardar, não vou ser atropelada. Sem cinto de segurança que Deus me guarda. Não é bem assim. Eu acho que né? Aí a gente não pode fazer que nem... Tem que vigiar. Não, e eu digo assim, ó, a Bíblia é o nosso exemplo de Gênesis e Apocalipse. Sim. Né? Se a Eva não tivesse ficar rodeando a árvore, que não era para ela estar, nem tá dando conversa, para quem não deveria ter dado a conversa, ela não teria, quem sabe, caído no que ela caiu. Então a gente fica ali naquela berlinda, sabe? Vai em cima do muro, não fica nem perdido. Brincando com perigo. Brincando com perigo. E com perigo a gente não brinca. E pode ver que quando nunca ninguém cai da noite pro dia. Não. Quando alguém cai de fato, foi porque foi aos pouquinhos abrindo espaços, abrindo brechas, dando legalidades. Não adianta dizer, mas eu tava bem e do nada. Não foi do nada. Foi porque foi abrindo essas pequenas concessões. Que achava que não ia dar em nada. E o resultado é muito triste. Porque depois para se reerguer, depois que o pecado nos enrola, aí é muito difícil. É complicado. Então a gente tem que ter cuidado do caminho pelo qual a gente anda. Vou até, já que estão pedindo dicas de livros, eu estava lembrando, tem essa escritora que é a Nancy Pierce. Ela tem um outro livro também, mas esse aqui, Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo de Seu Cativeiro Cultural. Esse livro aqui. Ele é bem grossinho. Ele é um livro mais de estudo, com paciência, fala de cosmovisão cristã, fala um pouco de darwinismo, de filosofias. Ele é bem completo, assim. Eu até estava olhando onde é que eu tinha parado, que eu não consegui mais ler. Então, mas essa autora aqui é muito boa. Ela vai falar desses vários assuntos que estão ao nosso redor. De filosofias, ideologias que vão surgindo, essa própria questão que nós falamos aqui de evolução, de todas essas ideias, mas a partir de uma visão bíblica. Sim. Né? Então, eu indico esse livro aqui, eu ainda estou dando uma olhada, que eu ainda não consegui, porque ele é bem mais grossinho, mas ele é muito bom, e essa autora é muito boa, né? De ciências também, como eu estava comentando, até este ano nós perdemos um grande cientista cristão, que era o Adalto Lourenço, né? Faleceu, mas um grande defensor do criacionismo e mostrando que muitas evidências que às vezes são usadas para dizer que foi uma evolução, na verdade elas estão sendo olhadas de uma forma totalmente distorcida. Que se a gente for ver mesmo, elas estão dizendo outra coisa. Né? Elas realmente vêm para apoiar o que a Bíblia já nos conta. Tem também o Marcos Eberlin, que é outro
que fala muito hoje sobre todas as comprovações de que o mundo, ele só tem uma resposta, ele só pode ter sido feito por alguém inteligente. Que toda a natureza, tudo nos mostra que não tem como ter sido do nada, que a vida não podia surgir de algo que não tem vida. É verdade. Né? Então vocês podem dar uma olhada e dar uma pesquisada nessas. E a Josi tem uma dica de livro, ela não conseguiu trazer, tá, gente? Mas assim, é um livro bem bacana. Inclusive, o escritor desse livro, né, Josi? Ele é um dos palestrantes da CPAD. Né? Ele é um dos palestrantes da CPAD e o pastor Eliezer trouxe, né, livros sobre a respeito disso. Né? Ela vai dar dica, né, que é um livro que o pastor Eliezer deu pro Tiago como líder de jovens, né? Esse livro é muito bom, é o Cristão e a Universidade. Eu acredito que bastante gente já ouviu falar, porque é um livro bem conhecido. E fala justamente isso, sobre os desafios e estratégias, né? Uma preparação para a universidade. E esse foi um dos livros que o pastor Eliezer nos deu de presente. E ele deu também um que é muito bom, que é Viva, Ame e Lidere. Que é do pastor... Como é que é o nome dele? Isso aí, que é o criador do Hilson. Isso. É um livro muito bom também sobre... Esse é mais questão de liderança. Mas o do Cristão da Universidade... Cristão e a Universidade é muito bom também. E até falando nessa questão das ideologias, né, que são os grandes desafios que a gente enfrenta, é um dos livros que eu até comentei em algum outro podcast, que é muito bom também, que eu já vou indicar, principalmente para as meninas, as mulheres, que é o Perversão e Subversão, da Ana Campagnolo, que é uma deputada, a deputada mais votada de Santa Catarina, e ela é antifeminista, é a primeira escritora brasileira antifeminista que a gente tem, e ela tem vários livros, e é muito bom porque eu pelo menos, chegou um momento da minha vida que eu estava defendendo com ideias vazias do que eu achava. Eu não tinha conhecimento. Na verdade, eu ainda não tenho. Eu queria poder conseguir estudar mais e buscar mais sobre alguns assuntos, mas me abriu muito a mente, sabe? Questão de coisas que o feminismo ditava e que até eu, às vezes, pensava que o feminismo não era algo tão tóxico, quando, na verdade, ele é diabólico, é terrível. E ela defende muito, então é um livro muito bom, que abre muito a nossa mente, ajuda bastante. Esse livro é ótimo. É muito bom. Também tem o Feminilidade Radical, também que é muito bom, livro. Que ela era uma feminista. E aí ela se converte e aí ela entra numa luta muito difícil para entender, inclusive que a maioria das mulheres tem dificuldade para entender a questão da submissão, essa questão toda. E ela fez esse livro assim, nossa, é muito bom. É um livro maravilhoso. Eu já li ele 3 vezes, eu acho. 3, E eu tentei começar de novo, mas daí não consegui. Mas é um livro muito bom. E também tem um livro que esse eu não li ainda, mas já me indicaram bastante. Mas eu gosto muito de acompanhar ele, que também é um político nosso brasileiro, cristão. E é o que a gente também precisa não só apoiar, mas a gente entender que precisa que uma geração de cristãos se levante e ocupe lugares de relevância no país, estratégicos. Por exemplo, ele, que é cristão, a Ana Campagnolo, eles defendem agora, uma PL aí, né, do aborto. Então, são pessoas que estão se posicionando. Não é apenas uma questão política, é uma questão do que a gente defende também, à luz da palavra. E ele tem um livro também muito bom, porque ele fala sobre os desafios que ele passou dentro da faculdade. E se posicionando nos momentos que vinha os assuntos polêmicos, ele se posicionava e ele fala, inclusive, do quanto ele sofreu lá dentro, porque pelo simples fato de tu te defender uma ideia que vai contra todo um sistema, tu já é extremamente, né, enfim... excluído, taxado. E aí é um livro muito bom também, então eu deixo essas indicações para quem quer se preparar. É uma forma de buscar isso que tu tá falando, né, Carol? Porque vai chegar a hora do enfrentamento. E aí, o que tu tem pra dizer? Tu acredita no criacionismo, tá? Mas a evolução fala isso, daí tu fica, eu não sabia nem que a evolução, que eles pensavam isso. Outro que é bem interessante, que é um grande apologeta também da nossa fé, é o pastor Rodrigo Silva. E ele é arqueólogo, então ele usa muito a questão da arqueologia... E ele participa também bastante de podcast. Esses dias eu vi um podcast muito bom dele com um cientista que é ateu.
E foi muito interessante porque tu vê alguém convicto, sabe? Defendendo a tua fé. E é isso que a gente precisa de que a pessoa vai... Que tu vê que ela, claro, ela tá cheia de Espírito Santo, mas ela buscou, ela é convicta daquilo que ela tá falando. Ela não se treme, porque assim, eu sei que eu tô falando, eu sei que é verdade. Fala com conhecimento, não é? Até porque, a gente não pode, né, esquecer que a própria Bíblia fala sobre isso, né? Vocês erram porque vocês não conhecem. Por falta de conhecimento. E não vem por osmose, a gente tem que buscar. Né? Não adianta botar um livro embaixo do travesseiro que vai entrar dentro da cabeça, que não vai entrar. Né? Então, a gente fez um podcast, tem que assistir também. Né? Larga o celular, deixa um pouquinho lá num canto, vai pegar um livro, vai num sebo. Né? Porque, a gente sabe que livros, né, dependendo dos livros, eles são caros. Né? E se tu vai montar uma biblioteca, tu quer ter bons livros, tu vai gastar bastante. Então vai para um sebo, procura livros usados que sejam, né? Mas adquire o conhecimento. Ou faz um clube do livro. Eu ia falar, junta as amigas e vamos lá, em um mês cada uma pega um livro e lê. Sim. No outro mês se faz rodízio, troca, vamos falar tal assunto, vamos pesquisar tal assunto. Isso é legal, isso vai trabalhar a nossa inteligência, capacidade. E a gente falou isso no outro podcast, a questão, quem tem dificuldade para ler, é exercício. Quanto mais tu força, quanto mais tu vai criar o hábito da leitura. Sim. E eu tava pensando, né, dessa questão da faculdade, porque a gente vai lá para ter uma profissão, né? Pra gente ter o nosso ganha-pão, para ter a nossa função, né? Vamos dizer assim. Mas a gente sabe que tudo isso também faz parte de um plano de Deus. E eu acho muito interessante, uma ideia que eu acho que quem criou foi o fundador da Jocum, o Loren Cunningham, eu acho que foi ele, que é a ideia das 5 esferas da sociedade, né? A gente tem a esfera da igreja, nós temos a esfera dos negócios, a esfera das artes, acho que da ciência e educação, talvez. Agora eu não me lembro, eu sempre esqueço algum. Mas é mais ou menos assim. Então são esferas da sociedade em que nós precisamos estar lá. Precisamos estar inseridos. E o cristão vai estar lá, ele tem que ser o melhor profissional. Né? Se eu sou um professor, eu sou um professor dedicado, eu estudo, eu trago coisas novas, eu dou aulas diferentes, porque são vários tipos de alunos, então que eu mostro interesse, é o melhor professor, porque eu tô ali não só para dar aquele conteúdo, mas o meu próprio exemplo já vai ser uma pregação. Então, que seja na política, né? Nós precisamos de pessoas que Deus chamou, né? Não adianta também... vou lá só lá queimar filme daí. Não vai ser legal. É algo que Deus te chamou para fazer. Se Deus chamou aquela pessoa para política, amém. Nós precisamos realmente de pessoas lá para votar nas leis que são importantes, para, né, que a gente possa manter o mínimo de sanidade neste país, né, e dos nossos princípios. Se é na medicina, nos negócios, bons empresários que vão gerar empregos. Então, a faculdade, ela é essa porta que se abre pra gente ir aprimorando os nossos conhecimentos. Por isso que a gente não tem que evitar ela. Muito pelo contrário, a gente tem que ir pra lá. Só que tem que ir pra lá com a mentalidade de eu vou e Jesus vai comigo. E aquele lugar ali vai ser do Senhor. Vai ser o meu campo missionário. Exato. E é como a Bíblia diz, né? Lançando fora todo o medo, porque ele tem cuidado de vocês. Então, assim, vai para a universidade, dobra o teu joelho, busca o Senhor, né? Você vai buscar qual é a universidade que você vai fazer. Dobra, Senhor, coloca pessoas abençoadas perto de mim, né? Quem sabe não sejam amigas, como a Carol estava falando, que sejam crentes como você. Mas são pessoas que respeitam, né? Que não vão, né, te causar nenhum tipo de transtorno, de problema. Elas me convidavam pra balada. Exato. Tipo, ia fazer o aniversário delas. Ai, cara, vai ser numa pizzaria, vamos lá. Daí eu ia. Daí o dia que era da festinha, daí elas sabiam e nem... Então, Deus coloca as pessoas perto de nós. Nem sempre são crentes, né? Mas são pessoas, como a Carol diz, me respeitavam, não sabiam que eu não ia pra balada, então nem convidavam, mas convidava para ir para um outro lugar. Então, eu acho que assim, o centro de tudo, assim, vá para a universidade, não tenha medo, Deus vai estar contigo, mas te prepara, né? Te prepara, ora, leia, busca, né, para obter conhecimento, porque na hora do enfrentamento você precisa dar uma resposta da tua fé. Por que você crê em Jesus? Por que você serve o Senhor? Por que você no sábado, ao invés de vir para a balada, vem para o culto? Por que você faz parte de um coral? Né? Qual é o sentido da tua fé?
para te poder dizer para essas pessoas, não, eu vou para o culto, né? O meu lugar não é na balada, não é o que vai me fazer bem, não vai trazer felicidade. Aquilo que eu preciso eu tenho em Jesus. Não, e aquela coisa também, né? No mundo a gente vai passar por aflições. Sim. E se Jesus foi perseguido, né? Todos aqueles personagens na Bíblia também foram, isso pode acontecer com a gente, faz parte. Né? E por isso que a gente tem que ter com a fé muito firmada, porque pode ser de a gente sofrer uma perseguição, de repente ir parar numa turma que é mais hostil. E aí? Né? Tu vai fazer o quê? Tu vai pro joelho e vai orar? Ou tu já vai dar uma quedinha, assim, né? Como é que a gente tá se preparando para lidar com isso que tá cada vez mais amplo, assim, né? E eu vou ter que deixar uma dica para quem sabe e gosta da área do direito. Para quem tá pensando ou ir para a faculdade ou já está nessa faculdade, que existe o Instituto Brasileiro de Direito Religioso. Então, vocês podem seguir, podem lá dar uma olhada, porque fala bastante de direito religioso, tanto os direitos da igreja mesmo, né? Da instituição igreja, mas também nossos como cristãos, os nossos princípios, né? O que é Estado laico de verdade, todas essas questões, né? Porque também tem muitas ideias erradas por aí, então a gente consegue ter esse direcionamento. Mas acho que é por aí. Se deixar, a gente vai longe, enfim, né? Porque realmente é um assunto muito bom. Então, por favor, a gente quer ver aí o teu comentário, a tua curtida, a gente quer saber a tua opinião. Se querem conversar alguma coisa sobre livros, ou de repente alguém que está passando por uma situação na faculdade. Exato aí. Ou aí os pais que estão talvez preocupados, os jovens que querem, de repente, na sua área de atuação, querem uma dica, de repente, de alguém dessa área. Sim. Vamos conversar. Esse bate-papo aqui não é só entre nós três, né? É com vocês também. Isso aí, então. Terminamos? Terminamos, por isso, né? Nós falamos sempre, né? E perguntamos, não só falamos, mas perguntamos, o que não pode faltar na tua bolsa? Será que tem alguma coisa que a gente não mencionou e que não pode faltar na tua bolsa? Eu já falei que não pode faltar na minha, a Josi. Carol, a gente sempre pergunta quando tem as nossas convidadas. Na tua bolsa, o que não pode faltar? Coloca lá nos comentários, né? E a gente vai trazendo os assuntos, vai conversando, vai debatendo aqui, né? E curte, compartilha, manda para a vizinha, para amiga, né? Manda para as irmãs lá da tua igreja, manda para as amigas, né? Quem sabe você conhece uma mãe que está aflita porque a filha está se preparando para fazer vestibular e vai para a universidade. Passa para ela também, né? Nós queremos que esse podcast, assim como tem abençoado a nossa vida, abençoe a sua também. Ou quem sabe o livro era um item que não fazia parte da tua bolsa, né? Agora vai começar. Coloca lá. Aí. Daqui a pouco vai ter um diploma. Também. Amém, isso aí. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Vida a Cristo e serás livre. Contigo faz uma aliança. Tu nasce tal como criança e serás livre. Sem que alguém te vê, isto é natural. De alguém que desprezou a paz e veio temporal. Tu diz